Bom, então vamos lá para a gente poder avançar e dar uma recomeçada. Primeiramente aí, né, boa noite a todos. Hoje nós vamos aí fazer algumas discussões a respeito de direito empresarial, sabe? Esse é um ramo, acho que eu estava vendo até que vocês estavam discutindo alguma questão, né, ali de empreendimento e na prática realmente ela é uma disciplina que traz alguns desafios, principalmente na forma e nas regras de organização. E esse vai ser, talvez, aí nesse primeiro momento, essa discussão que nós vamos viver. Né? Nós temos desafios incríveis dentro do direito empresarial brasileiro. Né? Nós temos, o objetivo é a gente fazer um pouco de uma discussão histórica nesse primeiro momento, né? Até trazer alguns conteúdos que possam ser interessantes, como, por exemplo, né, falência e recuperação judicial, que são situações em que uma determinada empresa ela não tem mais condições de gerir e precisa de uma intervenção para garantir seu funcionamento. Na realidade, no nosso país, por exemplo, já temos um índice altíssimo de empresas que entram em pedidos de recuperação judicial, números chegando à casa dos 40%, que mostra aí as dificuldades, os desafios que nós temos aqui para poder empreender no nosso país. E diante disso, diante dessa discussão, realmente valeria a pena a gente fazer uma discussão primeiro da evolução da empresa. O que isso significa? O que isso quer dizer? Olha, em um determinado momento, a gente tem que entender que antes do direito empresarial, nós chamávamos e trabalhávamos no Brasil o chamado direito comercial. Né? Eu ainda cheguei a pegar um pouco dessa figura, né? Muito baseada ainda no período ainda do Império, né? Com normas ultrapassadas realmente, já muitas vezes baseado em ordenações filipinas, enfim, nós tínhamos aí nesse momento. Mas é bem interessante a gente tentar fazer um apanhado histórico, né, do como funcionou isso ao longo da história. Olha, inicialmente a gente tem que falar como que existia, como que a humanidade discutia direito comercial, né? Primeira fase, o primeiro momento buscava estabelecer uma fase chamada de fase subjetivista. Eu levava em conta quem praticava o ato. Então nessa fase, ela era uma fase que dizia que comerciantes, eles eram somente aqueles que praticavam atos de intermediação com objetivo de lucro. Ou seja, eu passei a definir a figura de quem vai receber, como que vai ser regulamentado através do sujeito que realiza a atividade. E eu dizia naquela época, né, no início, no primeiro momento, que definia a figura de comerciante. O comerciante era aquele que praticava atos com intermediação, ou seja, que buscava a dali ter um objetivo de lucro, sendo registrado assim nas corporações. Então, a qualidade do comerciante devidamente registrado nas corporações é que nós dizíamos ali que ali era ato, era uma realização, né, objeto de direito do comercial. Bom, se a primeira fase era uma fase que ela definia desta maneira como que seria, a segunda fase é uma fase mais objetivista. Essa fase ela passou a dizer, a definir que quem deveria realmente, o direito comercial era caracterizado com quem praticasse atos de comércio. Ou seja, na primeira fase eu dizia que direito, o comércio, a figura do comerciante era quem definia a relação, o direito comercial. Essa segunda fase, ela trazia para nós quem praticava os chamados atos de comércio. Né? No caso ali, as empresas de produção, e ficava muito dentro dessa perspectiva, né, que realmente se submetessem ou fizessem parte de um regime jurídico empresarial. E aí nós temos aí um avanço, que ele é bem significativo, né? A Itália, no direito italiano, surge a figura, com Alberto Pasquini, a figura da teoria da empresa. E essa figura da teoria da empresa, ela é uma figura que foi abraçada, que foi trazida para nós e incorporada dentro da nossa regra a partir do Código Civil de 2002. O Código Civil de 2002, com o artigo 966, ele passa a definir quem é empresário para nós. E aí, a partir daquele momento, em vez de eu seguir a teoria de atos do comércio,
que definia o que era, que deveria ser ou não comerciante, o que deveria ser uma aplicação do direito comercial, eu passo agora a definir que existe a figura da empresa. E a empresa realmente ela é definida a partir do artigo 966. As disposições que estavam ligadas ao Código Comercial deixam de existir, porque o Código Civil passa a regulamentar, né, a dispor sobre o que seria essa figura de empresa. E o artigo 966 do Código Civil, ele colocou a figura, que agora não mais comerciante, mas sim a figura empresário, que é aquele que exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada. Olha só a situação que foi definida. Primeiro, eu tenho a qualidade, eu tenho a avaliação de que tem que ser profissionalmente uma atividade econômica e ela tem que ser de maneira organizada. Para o quê? Qual é a finalidade? Para a produção de bens e produção e circulação de bens e serviços. Veja só, o empresário agora definido, ele tem que ser um sujeito que exerce profissionalmente esta atividade, de maneira organizada, tem que ser uma atividade econômica e a finalidade dessa atividade econômica tem que se destinar ao quê? A produção ou a circulação de bens ou serviços. Então, qual é o primeiro elemento que a gente tem que dizer? Primeiro, para ver a figura do empresário, é necessário que exista o que nós chamamos de organização. Né? A empresa, né, ela é diferente de um simples escambo, né? Porque antes da figura da empresa, as sociedades mais antigas praticavam escambos, que são trocas, né? Você tinha ali, às vezes, também troca, às vezes, de um bem por outro bem. Ela não era tão bem organizada, né? Não era tão bem gerenciada, era muito mais uma forma de sobrevivência do que isso. Mas quando eu faço de organização, é uma forma que ela consiste em uma aplicação adequada de um capital, inclusive no momento que você vai adquirir insumos e fazer uma boa direção dos trabalhadores, de uma maneira que você possa criar ali uma boa entrega de bens ou serviços. Eu tenho um colega meu, essa semana a gente discutindo, né? Ele estava fazendo, de vez em quando ele estava fazendo alguns bicos e ele possui um veículo e estava dizendo, eu vou vender o veículo e vou pegar nesse veículo, sei lá, 30 mil reais. Aí eu vou comprar 17 mil reais de materiais de celular e vou vender na feira dos importados. Vou alugar ali, vou dividir um ponto com um colega e vou fazer isso. Olha como é que agora a situação, se ele fizer isso, ele está ali fazendo uma regra que poderá ser definida. Há uma organização nesse momento. Eu até perguntei, por que você está falando de 17 mil reais? É porque com isso aí eu consigo girar, comprando capinhas, aquela figura, né? E consigo ali gerenciar. Veja, então ele realmente há um capital, há uma organização de como que ele vai desempenhar essa atividade, que é uma atividade o quê? Econômica, né? Isso que objetiva nesse momento o lucro, obviamente, objetiva, mas que ela é conduzida de maneira realmente trabalhada, organizada, para buscar ali otimizar essa circulação de bens ou serviços ali colocada por ele. Veja só, quando ele disse aqui no Código Civil que é uma atividade profissional, ou seja, primeiro que tem que ser uma atividade organizada, de maneira profissional, significa que é um sujeito que exerce com pessoalidade e habitualidade isso, né? Ele tem ali uma capacidade de poder fazer de maneira adequada. E ele realmente, profissionalmente, ele executa, ele emprega suas técnicas e conhecimentos para o desempenho dessa atividade empresarial. Como que isso funciona? O objetivo dessa atividade, obviamente, é uma atividade que ela objetiva o lucro. O empresário, tanto é verdade que ele está sujeito aos riscos. Né? Ele não pode não arcar com isso. A atividade empresarial ela é sujeita a riscos. Ela pode não dar certo. Tudo bem que nós temos problemas que são maiores e devemos aí talvez discutir que a realidade brasileira tem um grande número de pessoas cujos os pequenos empreendimentos eles não conseguem sobreviver ao longo de 5, 10 anos. Muitos deles
realmente eles entram em falência, eles quebram. E aí, com certeza, a culpa não é somente do empreendedor, né? Há alguns fatores que merecem ser trabalhados. A bem da verdade é que nós temos desafios, inclusive na forma como esse sujeito ele resolve empreender. Mas o objetivo, obviamente, é a busca do lucro. Né? Se ele, vamos lá, se esse exemplo aqui desse meu colega, que ele vai lá empregar 17 mil de capital e tudo mais, ele precisa, de maneira organizada, de pagar lá seus impostos, se ela recrutar trabalhadores, né? Ele precisa fazer ele precisa ter capital de giro, ele precisa ter uma segurança, um retorno. Isso, se eventualmente não der certo, não der o lucro, o resultado esperado, ele vai correr o risco de quebrar, né? Existe essa figura. A busca do lucro, ela é um elemento necessário para isso. Isso é bem interessante, eu até compartilho com vocês, quando eu comecei meu trabalho na polícia, né, eu sempre fiquei muito marcado com isso, por causa da minha mãe. Né, como nós estávamos em um outro estado antes, não, quando o shopping abriu, criou um shopping lá, ela queria abrir uma loja da Cacau Show para empreender, né? E a Cacau Show ela tem uma forma de franquia para poder se organizar, né? Então ela te passa o know-how dela, a marca e tudo mais, e você paga por isso e você comercializa seus produtos, né? Então a Cacau Show ganha muito, não só na produção dos seus produtos, como nas próprias franquias, obviamente. E se a franquia quebrar, quem quebrou foi a franquia, não foi a Cacau Show. Então ela é bem interessante, né? É assim que funcionam as franquias, a bem da verdade. E aí o que aconteceu? Minha mãe meio que ficou receosa de fazer isso, né? Além do que também ela era funcionária pública, e aí o que acontece? Quando eu viro na polícia, eu alimento isso. Poxa, será que dá? Porque eu fui para uma cidade nova, eu disse, será que dá para colocar uma loja da Cacau Show? E eu pensei da mesma forma que ela, disse, vou olhar um ponto no shopping, vou propor para a franquia, né? Para Cacau Show que eu queria uma franquia. Aí na época que eu fiz isso, foi em 2009, Cacau Show me responde, eu tenho interesse sim em passar para você uma franquia na cidade, não tinha Cacau Show lá. Aí eu disse, eu tenho interesse, só que ao invés de ser um shopping como você quer, eu tenho um estudo de mercado que compensa você abrir no centro. E eu fiquei assim meio surpreso, né? Eu digo, sério? Eu achava que no shopping, né, eu teria... Não, no centro. E de fato, eu meio que recuei, porque como eu estava assumindo um concurso público, eu disse, eu não vou ter conta de fazer, e eu queria que a minha mãe assumisse, mas ela também, ela ficou receosa de ter essa responsabilidade. Coincidentemente, 6 meses depois, alguém abriu no centro da cidade a loja. Então é um risco. Vendeu, deu certo, deu bem certo. Depois colocou no shopping, né? Mas o fato é que isso deu certo nesse empreendimento. É uma atividade que ela foi feita de maneira o quê? Organizada, ela buscou o lucro e de maneira profissional. Então a gente coloca essa figura. E o que acontece? Você pergunta assim, poxa professor, bacana, né? Você fala que ali é para fazer uma atividade profissional, para circulação de bens, serviços. E uma atividade intelectual é uma atividade empresarial? A princípio, não. Há um entendimento que elas não entram na figura de empresário porque ela não tem um elemento de organização. Né? E eu pego aqui um pouco da história de um grande escritor, só para mostrar como não é uma atividade assim empresarial, mas embora tenha acontecido, que é um dos que eu gosto muito, que é Dostoiévski. Ele escreveu Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov. E Dostoiévski é um dos maiores escritores que a humanidade já teve. Mas o fato é que ele, na época, ele tinha vendido para uma editora uma história, entregar um produto, que era um livro para ser comercializado. Ele recebeu o dinheiro, gastou tudo em apostas e bebidas, e quando venceu o prazo, estava vencendo, ele ia ser preso, pagar multa, enfim, arcar com as consequências. Ele de maneira recorde produz um livro, que é o Jogador. E aí esse livro ele vai. Dá para dizer que Dostoiévski era um empresário para que vendia livros? Não, ele não fazia de maneira organizada, de maneira alguma, né? Não tinha qualquer organização para isso, né? Então as atividades intelectuais,
elas não entram, né, nessa figura. A mesma coisa é um cara que é pintor, né? Ele é pintor lá, vai pintar a obra, vai se inspirar, aí espera. Não dá para dizer que ele exerce uma atividade empresarial. Não dá para dizer que ela é uma atividade empresarial. O médico, quando vai fazer a consulta, se ele vai fazer ali, ele não é uma atividade empresarial. Não quer dizer que não possa ter uma empresa que preste serviços médicos. E aí ela é empresa, ela é organizada. Mas o médico que trabalha de maneira individual, ele se formou, montou seu escritóriozinho ali e começa a atender pacientes, ele não é uma atividade empresarial. Diferente de uma clínica que contrata vários médicos para serem seus empregados, né, e de maneira profissional. Aí você pode ainda ter essa figura, né, porque aí já tem um outro elemento que faltava, que é a figura organizacional, né? Então são elementos que dá para a gente colocar isso. Agora, isso é uma observação que eu coloco para vocês para que a gente tenha realmente isso em mente, né? Ter essa percepção de como funciona essa figura, né? Da atividade que há de ser produzida. Mas se eu digo que nós adotamos a partir de 2002, né, a teoria da empresa, que é inspirada no direito italiano e que ela consiste em uma atividade exercida, né, de maneira organizada, profissional, não é? Que objetivo o lucro, promovendo ali uma circulação de bens e serviços, ela é praticada por um sujeito que é definido pela norma, né, pela lei, como empresário. Então, o empresário, ele é quem realmente realiza isso. Em regra, o empresário pode ser uma pessoa natural, como pode ser uma pessoa jurídica, que exerce essa atividade econômica de maneira organizada. Ou seja, uma pessoa física pode ser empresário, como pode ser criada uma pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, ela é uma ficção jurídica criada, né? Ela não existe corporeamente falando, ela não tem um corpo, ela não tem uma... mas ela é criada, né? Ela é constituída, tem o seu CNPJ, que ali ela contrai, né, obrigações e tem direito, né? Ela tem essas figuras. Então, você pode criar uma pessoa jurídica. A vantagem é que você criando a pessoa jurídica, você separa a pessoa jurídica da pessoa física, né? Tem essa figura que nós podemos separar. Nós já falamos em algum momento sobre isso. E essa figura, ela pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica, que exerce essa atividade econômica de maneira organizada e profissional para a produção e circulação, né, de bens ou serviços. Então, o empresário pode acontecer desta natureza. Então, o empresário ele pode vir fazer isso, ela coloca isso, e às vezes o pessoal pergunta, poxa, professor, a pessoa física, que somos nós, podemos, ela enquanto pessoa, ser? Podemos, mas em regra a gente coloca ali, né, a figura de hoje, que surgiu, que é a figura da empresa individual de responsabilidade limitada, que é meio tentando separar a atividade empresarial exercida pela pessoa física da própria pessoa física em si, de modo que eu não misture o patrimônio dessas duas pessoas, né? De modo que eu não misture o patrimônio dessas duas pessoas. E de fato, se esse patrimônio for misturado, queridos, eventualmente a responsabilização que recair sobre a empresa pode ser desconsiderada e recair sobre quem criou a empresa, que não é o normal. O que se espera é que a própria empresa responda pelos seus atos. Mas existem muitas situações em que esse sujeito, ora empresário, ele mistura, ele faz uma confusão patrimonial dos seus bens com os bens da própria empresa e o objetivo é separá-lo, né? Tanto que ele, enquanto vai exercer atividade empresarial, se ele fizer a modalidade de EIRILI, que é a empresa de responsabilidade individual limitada, individual de responsabilidade limitada, ele vai ter uma inscrição separada para saber que ele tem ali, e ele diz ali, ó, o capital dela é tanto, é isso aqui que é o capital dela, você separa, né, de modo que ele vai fazendo desta natureza, né? Se você pega, por exemplo, e aí você me dá uma força contra as americanas, o que as americanas se tornou? Ela é uma empresa, obviamente, que naquele momento ela na área varejista vendia, né? E agora, surpreendentemente, nós temos a situação da Marisa, né? Parece que é assim, algo precisa ser revisto, né? Grandes empresas estão aí tendo, né? Estão em situações de crise financeira, econômica. Mas o que ela fazia? Ela tinha um grande capital de giro e muitas vezes o que acontecia? Ela recebia de outras pessoas
os produtos que ela colocava, ela intermediava de maneira organizada. Eu não ia lá na Garoto comprar um chocolate, eu comprava o chocolate da Garoto nas Americanas, como eu comprava o caderno da Tilibra, né, como eu comprava a mesa, ela recebia de vários fornecedores. E ela, por ter uma grande suposta solidez, ela não pagava no ato. Então ela tinha uma tolerância de, sei lá, 30, 60, 90 dias. Pra, mais ou menos. Ela era, porque ninguém imaginava, né, que a empresa ia ter essa figura. De modo que, quando a Americanas veio a ter realmente seus balancetes, que gerou essa situação, nenhum fornecedor mais quis dar essa tolerância. Disse, ó, eu te empresto, mas vai ter que pagar na hora. E isso diminui e reduz o capital dela de giro, mas de fato ela estava com os balancetes complicados. Se for só por uma questão de má gestão ou lucro, eventualmente só quem vai responder é a empresa. Mas se os seus sócios majoritários ou donos, como os três maiores lá, por exemplo, realmente fizeram uma confusão ou defraudar a empresa, hipoteticamente falando, eles podem vir a responder pelas dívidas, né? Na verdade, quando nós trabalharmos falência e recuperação judicial, o objetivo é tentar evitar os maiores prejuízos ainda para terceiros, né? Que podem vir a acontecer. Então vamos lá. Empresário é quem? É aquele que exerce essa atividade econômica, perfeito? Esse empresário ele tem que ser uma pessoa capaz. Uma criança não pode ser empresária, por exemplo, né? Essa atividade econômica é uma atividade que é o quê? Organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Né? Ele vai ter que fazer essas figuras. Se o empresário for casado, ele vai precisar de quem? De uma outorga conjugal, né? Para poder, porque afinal de contas, há essa figura. Se o cara não é empresário, quem é a pessoa que não precisa ser empresário? O cara que exerce uma atividade intelectual, que, embora haja uma produção, ela não tem a organização necessária para ser definida como empresa. Né? Como eu falei dessa figura do médico, do escritor, enfim. São figuras que a gente pode vir trazer dentro disso. Então, essas são definições que nós precisamos vir fazer. Então, o cara que exerce atividade intelectual, artística, literária, né, isso ele não vai precisar ser definido enquanto ser empresário. E aí, o que é que nós temos, gente? Nós temos umas pequenas nuances que vale a pena trazer para nossas discussões. Primeiro, todo mundo, tudo bem, falei que empresário tem que ser uma pessoa capaz, que tenha capacidade, compreensão, né, a capacidade é definida pelo próprio Código Civil, quem são as pessoas capazes, né, e tudo mais. Isso quando é o indivíduo, né, e a própria pessoa jurídica quando ela tem o seu ato constitutivo de criação. Mas determinadas pessoas não podem exercer atividade de empresa porque é uma própria vedação legal para isso, porque fica incompatível com a outra atividade que ela desempenha. Deputados e senadores, eles são impedidos, né, de exercer, de serem, no momento que forem empresários. Quem está falido, ora, se o cara acabou de quebrar uma empresa, ele vai abrir outra empresa para falir a próxima? Então, seria um contrassenso. Quem foi o sujeito que foi decretado a falência, ele não pode ser empresário, né? Ele não poderá ser empresário, senão eu estaria ali, né, alimentando um sujeito que reiteradamente coloca em risco a economia e prejudica terceiros, né? Quem pratica crimes, né, previsto realmente como prevaricação, concussão, quem pratica crimes contra a economia popular, essas pessoas, eventualmente, elas não vão poder, né, serem empresários. Membros do Poder Executivo, militares, magistrados, conforme seus estatutos. Um juiz também não pode ser empresário. Fica muito estranho ele exercer essa atividade empresarial. Na verdade, essa discussão ela é tão interessante que muitos juízes, ou enfim, eles começaram a se tornar coach, né? Parece que é uns gurus espirituais que vai guiando ali, né? Vai querendo dar cursos, palestras, capacitações, vão fazendo aquela coisa toda. Eu digo juiz, todos os outros ali, que nós entramos numa febre no Brasil de coaches. Essa é a grande verdade. E o que é que acontece? Hoje já está uma discussão no CNJ se um juiz ele pode ter essa atividade paralela. Tanto que já teve juízes que foram punidos no CNJ, demitidos, né, porque eles tinham essa situação. Ele era coach, eu fazia essas mentorias, por assim dizer,
porque eles entendem que é incompatível. Que dirá até se fosse uma atividade empresarial, né? Ficaria um risco para isso. Mas, gente, mais cedo eu falei, inclusive, e aí vale a pena resgatar essa questão. Eu falei que é como o artigo 966 nos define quem é empresário, mas nós vivemos em um país em que há é um país que incentiva a livre iniciativa, né, e tudo mais. É um país que ele é capitalista, sim, mas nem sempre a gente consegue começar um negócio de maneira estruturada, devidamente organizada e com grande situação. Então, o que é que acontece? A própria lei, no seu artigo 970, ela coloca a figura dos pequenos empresários. Né? Ela diz ali, olha, a lei vai assegurar um tratamento favorecido e diferenciado, simplificado, por exemplo, ao empresário rural e ao pequeno empresário quanto à inscrição e os efeitos dali decorrentes. Ou seja, a ideia sabemos, a bem da verdade, sabemos que o exercício de uma atividade empresarial, como eu falei, ela comporta riscos, mas não só isso. É extremamente burocrático criar uma empresa. Há uma burocracia perante os órgãos que parece, às vezes, muitos se queixam de que parece que o Estado não quer que a gente abra, né? Porque você tem que fazer um ato constitutivo, definir o capital, o objeto do que essa empresa vai trabalhar, responder. Um trabalhador, para vocês terem ideia, é extremamente caro para uma empresa. Eu não estou dizendo que o trabalhador ganha bem, mas eu estou dizendo que o trabalhador ele é muito mais caro do que o próprio salário em si. Ou seja, os encargos trabalhistas, os impostos, os tributos, tudo isso, as formas necessárias para as fiscalizações, elas desanimam muitas vezes a pessoa a fazer isso. Imagina se um pequeno empresário com esses desafios todos para isso, né? Então a ideia é para esses pequenos empresários, sendo empresários individuais, por exemplo, né, as EIRILIs, que são as empresas individuais, né, de responsabilidade limitada, se eles não tiverem uma receita anual não superior a 360 mil reais, eles podem ter um tratamento simplificado, inclusive na forma de pagar impostos. Porque vocês não imaginam o desafio que é isso. A dor de cabeça, né? Eu conversei uma vez com uma amiga minha contadora, e ela fala muito dessa questão das dificuldades das notas. Porque imagina, ela cuidava de uma empresa de médio porte, médio grande porte, e essa empresa ela comprava produtos, né? Só que esses produtos você tem que dar certinho o valor do imposto, que varia de estado para estado, senão você tem prejuízo ou você pode responder pela irregularidade. Então imagina só, essa empresa, para ela poder gerir, ela precisava de um capital humano, precisava de um capital ali financeiro para poder assegurar, né, essa situação. Imagina Americanas, como nós estávamos falando mais cedo, né? As grandes notinhas por notinhas ali. Esse produto vai ser descontado tantos por cento de imposto, esse aqui vai ser tanto, esse aqui vai ser assado, esse vai ser descontado. Se você não tiver a devida organização, né, a dificuldade é muito grande. Mas uma empresa simples, né, que como eu falei aqui desse meu colega que quer vender capinhas, películas de celulares, que é uma empresa que ela tem o impacto é menor, o volume é menor, e a ideia é tornar que para ele, perante o Estado, encargos menores, para que ele não possa vir, né, passar por isso, né? Essa é um grande desafio que é posto para a gente poder falar, né, dessa questão. Mas olha só, ainda nós temos, além dessas figuras que nós acabamos de discutir, fazendo um pouco dessa caracterização necessária sobre quem é empresário, atividades de empresa, vale a pena a gente trazer uma boa discussão, que é a figura do nome empresarial, né? O que é esse nome chamado nome empresarial, né? E na verdade o nome empresarial é a identificação do próprio empresário ou da sociedade empresária no seu ato constitutivo. É como ela vai ser chamada. Não é necessariamente o nome de fantasia, tá, gente?
Não é necessariamente, eu posso ter um nome de fantasia, né? Eu posso registrar lá uma empresa Rafael Pimentel LTDA, né, limitada, mas eu posso colocar lá na venda Rafa Celulares, enfim, né? Eu colocar um R Celulares. Eu posso fazer um outro nome de fantasia que não necessariamente é o nome daquela figura, né? E o que acontece? Existe na prática duas espécies ali, né? Que a gente pode colocar de nome empresarial. Um é a firma, que é pelo nome ou parte do nome do seu titular, né? Que é a firma, que já, por exemplo, eu poderia colocar Rafael Celulares, essa figura, porque aí coloca a responsabilidade para o titular. E uma denominação que é uma abstração, que é chamada ali, né? Geralmente para as empresas de responsabilidade limitada. Esse é um dos pontos que a gente consegue trazer, né? Ele precisa ter um nome para que eu possa identificar e apresentar ali um próprio CNPJ, né? Ele não vai poder ali fazer dessa maneira. Como eu falei, o empresário que ele tem que exercer uma atividade organizada, nada mais importante dentro disso. O empresário ele realize ou faça o registro empresarial, que ele possa estar devidamente regularizado, né? Então assim nós temos essas figuras. Esses registros eles podem ser feitos na junta, que é um órgão que tem uma competência administrativa, né, que aos registros públicos, ou seja, você pode registrar essa empresa, essa figura na junta ou no próprio Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, que é mais um órgão de pesquisa. E é muito interessante porque quando você registra a empresa e tudo mais, você também vai buscar ali proteger, né, o nome, proteger o nome de fantasia, porque isso tudo também compõe o patrimônio da empresa. Eu lembro isso há muitos anos, quando uma colega minha estava começando a atividade advocatícia dela, e ela estava defendendo uma empresa. E essa empresa ela fazia arroz, aí colocou lá arroz fulano de tal. E aí botou esse nome, tudo mais. E aí, em determinado momento, essa empresa foi notificada. Ei, existe já uma empresa com esse nome que já faz isso. Você então pode parar de usar esse nome para vender seu produto. Você imagina o impacto, né? Quando você já está ali fazendo. Essa discussão era bem interessante, né? Eu vi uma pizzaria que ela foi objeto dessa discussão, mas eu não sei o desfecho. Pizzaria Água na Boca. Água na Boca foi. Que é um nome assim, né? Fácil da gente imaginar. Então outra, quando ela foi fazer esse nome, já existia uma outra pizzaria que tinha esse nome e ela não foi comunicada e depois foi o processo. Ei, não pode, esse nome já existe, já tem essa discussão. Eu não me recordo qual foi a empresa que notificou, eu acho que foi até aqui no Distrito Federal. Não sei se era um salão que se chamava Ferrari, eu não me recordo. Eu acho que era, né? Era um salão que chamava Ferrari, acho que a própria Ferrari notificou ela para dizer que não poderia usar o nome dela, senão é, é, teve toda uma discussão a respeito disso. Eu acho que foi Ferrari o nome, se eu não me engano. Não pode. O símbolo, né? Porque usava o nome e ainda usava a logo, né? Não conformado só com. Não são conformados. É que nem a Gradiente. A Gradiente ela quis entrar contra a Apple por causa do nome iPhone. Ela quis entrar contra a Apple por causa do nome iPhone, que ela dizia que era de sua autoria e que deveria ser a ela. Então ela realmente teve essas discussões, né? Quais são os atos registrais, né, que a gente pode ter numa empresa? Bom, primeiro pode ter o arquivamento de um ato empresarial, que é um arquivamento, que é um registro. A matrícula, né, que são os atos que podem ser auxiliares ali no comércio. E a autenticação, que é dos livros, né? Claro que quando a empresa é devidamente constituída, ela tem um livro que precisa, né, geralmente o livro contábil, que mostra ali, né, as entradas e saídas e tudo mais dos produtos. Elas é uma figura presente para nós. Mas eu pergunto para vocês, e aí é muito bom que a gente faça esse questionamento, quais são as principais consequências que poderiam existir se tiver uma irregularidade no registro? Quais são as consequências se uma empresa não for devidamente registrada ou tem ali, né, irregularidades no seu registro?
pode acontecer com ela? O certo é que ela se registre, mas o que ela pode acontecer? Bom, primeiro, ela não vai poder inscrever seu CNPJ e não vai conseguir matricular-se junto ao INSS. Então imagina só vocês. Eu tenho uma empresa, contrato aqui 5 funcionários, mas eu não faço o devido regulamento corretamente o registro da empresa. Esses funcionários, uma vez que eles trabalham para mim, para a minha empresa, né? Eu prefiro dizer que para a minha empresa, eles precisam ter uma relação de emprego e uma das consequências de uma relação de emprego é colocá-lo numa condição de segurado pelo regime geral de previdência social, no caso no Brasil, o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Aí eu vou lá, chegar lá no INSS e dizer, olha, é o seguinte, eu tenho ali, né, 5 funcionários na minha empresa. Diz, beleza, qual é o CNPJ dessa empresa? Não tenho, o CNPJ seu aqui não tá valendo. Se eu não consigo colocar vocês, os meus 5 funcionários como segurados, eles não vão poder receber os benefícios da seguridade, né, da previdência, né, na condição de segurado que é pela previdência. Eles não vão poder se aposentar, não vão poder ter a garantia do auxílio doença, auxílio acidente. Então, assim, é importante que a gente tenha devidamente regularizado isso. É importante CNPJ para que eu possa assumir esses encargos trabalhistas, né, e os encargos previdenciários. A empresa não vai poder autenticar os livros empresariais dela. Ela não vai poder participar das licitações, né, que são os atos, os processos administrativos promovidos pela administração pública para contratar bens ou serviços. Ela não vai poder pedir falência de terceiros, né? Ela não vai poder. Se, por exemplo, se essa empresa ela fornece produtos para outra e essa outra empresa não paga e ela está com a situação de credora, ela não vai poder se habilitar como credora no processo de falência, né? Ela não vai poder fazer isso. Então, assim, isso tudo vale a pena para a gente ter ali, né, essa figura. E aí eu queria trazer o seguinte: onde que você registra isso? Onde você registra a sua empresa? Olha, depende do tipo empresarial que você está desenvolvendo. Depende do tipo empresarial que você vai desenvolver. Se você é um empresário individual ou se você possui uma empresa individual de responsabilidade limitada, o órgão que você deve registrar é a junta estadual, né, que é uma junta estadual. Se você é uma sociedade simples, você pode ir até no cartório de pessoas jurídicas, né? Então ali você pode registrar sua sociedade simples, Se você é uma sociedade cooperativa, junta estadual. Se você é uma sociedade de nome coletivo, comandita simples, limitada, uma sociedade anônima, como é o Banco do Brasil, como a sociedade comandita por ações, todas essas sociedades, em regras, elas são registradas na junta estadual. Todas elas são registradas na junta estadual. Beleza? Então, o que acontece? Isso são pequenas consequências que a gente pode perceber que vale a pena a gente trazer para nossas discussões, né? Eu acho que vale esse momento a gente fazer essas discussões. Mas olha só, isso não quer dizer que a gente não tenha mais objetos para discutir. Nós temos que discutir muito mais dentro desses objetos. Agora a pergunta é, e aí vale a pena a gente de fato questionar. Quando nós falamos disso, quais são os tipos, né, de livros que são obrigatórios para uma empresa? Eu gosto de deixar esse questionamento para vocês. Quais